Eu quero saudar a todos os ouvintes do canal NVS a serviço da obra de Deus. Quem vos cumprimenta, seu irmão em Cristo, pastor Nilson Viana. Quero compartilhar com você a palavra de Deus no Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu o evangelista João, o capítulo 8, versículo 32, diz assim: E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Jesus estava falando para um povo que acreditava eles, por ser descendência de Abraão, eles eram livres. E por outro lado, eles pensavam, o único jugo que eles tinham era ser súbdito de Roma, estar no domínio de Roma. Mas o Senhor Jesus estava falando de uma liberdade da alma. Nós sabemos que o ser humano ele tem vontade em tudo ser livre. Mas a primeira coisa que precisamos saber é que a nossa alma precisa de liberdade. A nossa alma precisa ser livre. Mas a prisão, o que aprisiona a alma? É o pecado. A Bíblia diz que quem comete o pecado é escravo do pecado. E quem pode tirar da vida do ser humano o jugo do pecado? É somente Jesus. Porque o ser humano ficou escravizado desde Adão e Eva. O ser humano ficou escravizado. O jugo do pecado ficou o ser humano, dominado. E não consegue se livrar, a não ser por uma libertação do próprio Jesus. Quando Jesus estava dizendo: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, ele estava dizendo para que aqueles ouvintes e nós que ouvimos a palavra de Deus, depois de muitos anos lemos a palavra de Deus, o Senhor Jesus estava dizendo para nós termos conhecimento dele. Muitas pessoas têm conhecimento da parte teórica. Quantas pessoas eles já tiveram a oportunidade de ler a Bíblia, até mais de uma vez. Quantas pessoas têm até mesmo diplomas dizendo ser formado, ser capacitado, mas de repente é escravo do pecado, não está livre. E aí alguém pode dizer assim: falhou ou falha-se a palavra que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Não, porque tem pessoas que conhecem a palavra escrita, ler a Bíblia, estuda a Bíblia como se estivesse estudando qualquer um outro livro e não busca a intimidade do conhecimento com o próprio Jesus. Tem muita gente que é fácil entender. Muitas pessoas conhecem a história de Jesus. A história de Jesus você lê na Bíblia e você conhece a história de Jesus. Mas o Jesus da história você conhece lendo a Bíblia e buscando uma intimidade, uma comunhão com ele. Aí você vai conhecer o Jesus da história, que é aquele que liberta. Ele mesmo é a verdade. No Evangelho de Jesus, no capítulo 1 do Evangelho que escreveu João, a Bíblia diz que no princípio era o Verbo. O Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. O Verbo é o próprio Jesus. E se nós
apegarmos-se à palavra de Deus, nós vamos passar a ter intimidade com o Senhor. Vamos passar a ter comunhão com o Senhor. A Bíblia diz que aquele que aproxima de Deus é necessário que creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Você conhecer a verdade, buscar a verdade. Pilatos era um governador e quando foi falado em verdade, ele disse assim: o que é a verdade? Um homem com a posição elevada não sabia o que é a verdade. E às vezes uma simples pessoa humilde, às vezes douto, mas de repente conhece a verdade, enquanto Pilatos era um governador e não conhecia a verdade. Talvez você que está me ouvindo não conhece a verdade e você diz que a sua vida está indo sempre de mal a pior, sua vida está sempre escravizada, você não consegue se libertar dos vícios, você não consegue ter uma vida equilibrada. Não. Por quê? Você não é liberto. Tudo aquilo que faz com que o ser humano ele vive fora dos limites traçados por Deus, isso quer dizer que a pessoa ele não está liberto. Uma outra coisa o perturba, o inquieta, para que ele saia dos limites. A Bíblia diz que os mandamentos de Deus, eles não são pesados. Então quer dizer, não é difícil de nós obedecer os mandamentos de Deus. Mas uma vez que nós estamos libertos, nós olhamos para a Bíblia e nós observamos que a Bíblia trata de vários assuntos e o conteúdo é um só: levar nós à presença de Deus. Quando nós lemos em João capítulo 3, Jesus ele fala para Nicodemos de um novo nascimento e dizendo: Nicodemos, se não nascer de novo, não pode nem ver o reino de Deus. A Bíblia também disse que os que estão na carne não podem obedecer a Deus, não conseguem ser submissos a Deus. Então é necessário que haja um novo nascimento. E como nascer de novo? A Bíblia diz que é da água e do Espírito. A água é a própria palavra de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser de novamente gerado pela semente incorruptível. Nós temos que ser gerado pela semente santa, que é a palavra de Deus. A Bíblia diz que o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. O nascimento segundo a carne, ou tudo que é pela vontade carnal, não vai trazer os resultados espirituais. Não vai trazer alguém para a vontade de Deus. Mas o que é do Espírito, sim. O Senhor Jesus disse que o Espírito está preparado, mas a carne é fraca. Quando uma pessoa ele é dirigido pelo Espírito, é porque ele foi liberto do que o escraviza. Se nós lermos a Bíblia, em Gálatas capítulo 5, no versículo 19 a seguir, nós vamos ver as obras da carne. E essas levam o homem a estar distante de Deus. E é dessas obras da carne que nós temos que se livrar. Quando alguém não conhece a palavra de Deus, ele fica em dúvida, dizendo como pode alguém viver diferente
meu querido amigo, meu querido irmão, você só vai saber como viver diferente se você conseguir ter uma experiência com Deus. A Bíblia nos revela pessoas que não tinham um procedimento bom diante da sociedade, mas de repente foi transformado pelo Senhor. A vida foi mudada. E pessoas que, os religiosos, aqueles que não entendiam, porque ser religioso não quer dizer que é alguém que entende as coisas de Deus. A religião em si, ela não dá revelação para ninguém acerca das coisas de Deus. Mas, quando alguém entrega-se a Deus, passa a dedicar-se a Deus, ele terá a revelação de Deus. Portanto, o apóstolo Paulo, ainda que falando acerca daqueles que defendiam tanto a tese chamada da lei, ele dirigiu-se uma palavra assim, que a letra mata e o espírito vivifica. Tem muitas pessoas que confiam no que não deve confiar. E talvez você fique decepcionado porque você busca na religião, você busca na ciência, você busca nos conhecimentos e você está cada dia mais escravizado. Mas eu quero dizer a você, ouça esse singelo pregador que te diz que Jesus vai te libertar. Jesus vai mudar a sua história, pois a minha ele já mudou. Há 31 anos tenho certeza que o meu nome está escrito no céu, no livro da vida. E hoje posso dizer, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E assim pode acontecer com a sua vida. Não importa o problema que você tem enfrentado, não importa a vida que você tem levado, mas no momento que você entregar a sua vida ao Senhor Jesus, vai acontecer o milagre, vai acontecer a mudança na sua vida, a sua história mudará. Eu quero convidar você para juntos fazermos uma oração. Deus vai agir aí na sua vida, na vida da sua família, no seu trabalho. O maior milagre é você ser salvo por Jesus. Então aceita ao Senhor Jesus neste momento, ao Jesus que muda a história, ao Jesus que faz milagre. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Deus, eu peço ao Senhor, confirma o milagre. Ó Deus, confirma as bênçãos na vida dessa pessoa, esse ouvinte, esse irmão, essa irmã, que neste momento, Senhor, ouve essa palavra. Senhor, que o milagre do Senhor aconteça, que haja libertação, e esse jovem, esse irmão, essa irmã, receba o milagre do Senhor. Que alguém possa estar aceitando o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Meu Deus, confirma a bênção. Meu Deus, confirma o milagre para a honra e a glória do Senhor Jesus. Até na próxima live que nós estivermos gravando, estaremos mais uma vez falando com você.